Meu nome é Caio dos Santos, eu tenho 21 anos, sou daqui da cidade de Altamira. Eu participei já de várias congregações, né? De várias igrejas, já fui em várias igrejas e tudo mais, né? Só que chegou um tempo que eu só ia por ir, acabei tirando o meu foco, acabei se desviando porque eu não tinha um compromisso sério, só que acabou que tinha alguns amigos meus que eles eram da Igreja Primícias, do Ministério Primícias, né? Tinha alguns amigos meus que eram de lá. E eu acabei indo com eles, a primeira vez eu fui, só que eu só ia por ir, tanto faz. Só que chegou um momento que eu falei, não, é isso que eu quero mesmo, né? E como tinha alguns amigos meus lá, eu falei, é aqui. Aí foi aí que eu conheci a família Primícias, né? Antes de eu conhecer a Igreja Primícias, eu estava vivendo uma vida totalmente assim, fora, né, dos padrões do que Cristo queria para mim, né? Eu estava totalmente desviado, eu ia só por ir, não tinha compromisso, não tinha uma sinceridade, não tinha uma responsabilidade. Para mim era só ir por ir, tanto faz, né? E eu estava caminhando por caminhos errados, amizades ruins que me afastavam de Jesus, que me afastavam de Deus. Eu estava totalmente desestruturado, né? Digamos assim, com várias áreas da minha vida afetadas. Acho que praticamente perdido assim, né? Sem perspectiva assim. Eu tinha vários sonhos, várias coisas para ser realizadas, mas eu estava perdido porque eu não tinha um direcionamento certo de Deus, eu não sabia como chegar lá, o que fazer, né? Então eu estava emocionalmente abalado nesse sentido de direcionamento, perdido em várias coisas, sem uma visão, sem um direcionamento assim relacionado ao que Deus realmente queria para mim, né? Eu nunca fui assim de beber, de fumar, de fazer essas coisas, né? Mas eu sempre estava ali, eu estava envolvido, eu estava no meio, então eu estava participando daquilo, né? Tipo assim, envolvendo com namoros, fora daquilo que Deus queria para mim, né? Envolvendo com amizades que me afastavam da presença dele, né? Já experimentei várias coisas erradas, né? Não era, tipo assim, eu não gostava disso exatamente, mas eu estava no meio, eu estava ali participando, então minha vida espiritual não estava tão boa de acordo com aquilo que Deus queria para mim. Tipo assim, eu sei que existia um ser superior, Deus e tudo mais, mas eu não tinha esse entendimento que eu precisava de um relacionamento, de uma intimidade, eu precisava de estar ali no secreto, ali mais próximo dele para se aproximar dele. Eu vivia afastado, eu fazia minhas coisas, tanto faz, sem compromisso, sem uma responsabilidade, né? Eu não tinha esse compromisso nem essa responsabilidade. Para mim Deus estava ali, eu ia lá só por ir e tanto faz, né? Eu não tinha essa noção, essa visão de que eu precisava de um relacionamento, eu precisava viver em obediência, santidade, eu precisava conhecer esse Deus melhor. Depois que eu conheci a Igreja Primícias, né, o Ministério Primícias, muita mesmo mudou, né? Como eu disse, eu cheguei lá, só que eu não cheguei com essa intenção de compromisso, de relacionamento mesmo de verdade, mas depois que eu fui conhecendo melhor, né? Tipo assim, eu fui bem acolhido, eu fui bem recebido, fui incluído, né? E eu falei, pô, aqui tem algo diferente aqui, né? Isso aqui eu me sinto bem, eu me sinto à vontade, eu me sinto incluído. Muita coisa mudou, muito a minha visão de quem eu preciso ser em relação à sociedade, com os meus pais, com a minha família, de que Deus ele é santo e nós precisamos ser santos, de que Deus ele requer de nós obediência, santidade, que você vive em relacionamento, intimidade, de que você abandone as coisas do mundo. Essa visão mudou muito para mim, né? Porque eu não tinha isso, né? Eu vivia completamente perdido, completamente direcionado, e quando eu conheci a família Primícias, Deus me deu um direcionamento, Deus me deu um caminho, e agora eu já tenho esse compromisso, eu já tenho essa responsabilidade, eu sei o que Ele quer para mim, e Ele quer obediência, santidade, relacionamento, viver completamente para Ele. Depois que eu conheci a família Primícias, né, que eu fui me envolvendo, me comprometendo e tudo mais, eu comecei o discipulado Ninho das Águias, né? E esse realmente me transformou a minha vida em muitas áreas, em muitos sentidos, né? Porque eu sempre tive sonhos, sempre tive objetivos, sempre tive várias coisas que eu almejei para mim, para minha família e tudo mais, só que me faltava disciplina, faltava foco, faltava direcionamento, como que eu vou chegar lá, o que eu vou fazer e tudo mais. E eu aprendi no Ninho das Águias exatamente isso, né? A ser uma pessoa disciplinada, a você fazer o que precisa ser feito, a você ser uma pessoa resiliente, né? Com a capacidade de se recuperar de situações em crise e tudo mais, né? Porque a gente tem dificuldade nessa área da persistência, né? Você cai, você levanta e tudo mais. Eu aprendi isso, a ter foco, a ter direcionamento, a buscar a Deus e tudo mais, né? E
E o mundo que a gente vive hoje, né, a gente vê que as pessoas elas procuram sempre essa questão da aceitação, de ser incluído, né? Tem muita questão do cancelamento, que é dessa cultura que nos mostra que se a pessoa não for igual a você, se ela não pensar igual a você, você exclui ela da sua vida. Se a pessoa pensar diferente, você exclui ela da sua vida, você só se aproxima daquelas pessoas que pensam igual e tudo mais. E eu percebi que não é bem assim, né? Que para você crescer, que para você alcançar o que você almeja, é necessário que tenha confronto, que tenha correção e tudo mais, né? Porque o confronto ele gera transformação, né? E eu aprendi isso, que para me desconstruir aquele antigo Caio, era necessário que eu me transformasse, né? Para desconstruir aquele antigo eu, é necessário de uma transformação e tudo mais, de uma mudança, né? E o discipulado Ninho das Águias me proporcionou isso, né? E hoje eu já vejo totalmente de uma forma diferente isso, como eu vou buscar e tudo mais. Hoje eu entendo que é necessário uma mudança radical de prioridades, né? Que eu preciso deixar de viver para agradar a mim mesmo e passar a viver para agradar e obedecer somente a Deus, obediência e santidade. Jesus, ele transformou a minha vida. É uma questão assim emocional que eu fui transformado, né? Eu me lembro que a primeira vez assim que eu fui para o encontro com Deus, né? Eu cheguei lá, eu não sabia como funcionava, como que era e tudo mais, e eu lembro que, sabe, eu estava com aquela sensação de ir embora, vontade de chorar, eu não queria ficar ali, sei lá, aquele ambiente para mim é como se eu não estivesse em casa, como se eu estivesse longe de casa. E na minha mente eu sabia que eu estava em casa, eu sabia que eu estava na presença de Deus, que era o melhor lugar que eu poderia estar na minha vida, mas eu, sei lá, aquele sentimento ruim, a vontade de ir embora, de chorar, eu não queria ficar ali. E acabou que eu não recebia nada de Deus, acabou que, tipo assim, eu me perdi completamente ali, né? E esse sentimento ainda continuava comigo, né? Depois que eu conheci a premissa e tudo mais, isso continuou ainda em mim, né? Esse emocional abalado, eu não queria ir para a igreja. E quando eu estava lá na presença de Deus, a vontade de chorar era grande, a vontade de ir embora era grande. Eu não queria estar ali, não sei o que era isso, né? Algo assim, é como se tu tá longe de casa, é como aqui não é outro lugar, mas sendo que dentro de mim aqui era o meu lugar, ali era o melhor lugar que eu poderia estar. Eu lembro que eu tomava banho para subir para a igreja e vi um sentimento na minha mente assim, não vai, fica aqui, não é para tu ir. E ao mesmo tempo eu preciso ir, eu sei que lá é o melhor lugar, eu sei que eu vou ser transformado lá, né? E acabou que esse sentimento ele me dominava muitas vezes, né? Porque ele me controlava e eu acabava fazendo coisas que não era para me fazer, eu acabava não indo para a igreja, eu acabava não fazendo a vontade de Deus, né? Por causa desse sentimento ruim, né? E acabou que chegou um momento que eu compreendi, né? Que eu estava em casa, que ali era a minha família, ali era a minha casa, né? Porque Jesus ele fala, né? Que a minha família são aqueles que obedecem à vontade do meu Pai, né? E ali eu percebi que eu estava em casa, ali eu percebi que ali era o meu lugar, ali era a minha família, né? Então acho que eu fui curado nesse momento, quando eu entendi que a minha identidade ela estava em Cristo, que eu sou filho amado dele, que ele é o meu Pai, que eu não preciso estar mais em nenhum lugar a não ser na presença dele, né? Que ali é a minha família. Felicidade para mim, acho que isso transformou a minha vida, né? Porque hoje eu já vejo que eu tenho um Pai, que ele tem algo para mim, né? Que ele é a minha esperança, que eu posso acreditar no amanhã, que eu posso acreditar em dias melhores, né? Que eu posso confiar nele. Eu tenho amizades muito melhores, pessoas que me aproximam de Deus. Agora eu ando em ambientes que são muito melhores para mim, que vão me aproximar do meu Pai, de Deus. Então, os meus dias eu sei que existe dificuldade, existe problema, mas eu consigo enfrentar isso com mais direcionamento, com mais certeza do que Deus quer para mim, do melhor que Ele tem para mim, né? Então eu vivo muito mais feliz, muito mais alegre, porque eu sei que existe algo maior para mim.